Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 28, O Juízo Investigativo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. A ajuda de vocês é muito importante aqui no meu canal. Preciso de mais ajudas. Para engajar mais pessoas. Para as pessoas virem e descobrir sobre a palavra de Deus. Que eu prego. Sobre a motivação. Sobre que a pessoa deve aceitar a Cristo em sua vida. Por isso eu preciso da ajuda de vocês, tá ok? Para cada vez mais o YouTube dar engajamento para mim, e dar crédito aos meus vídeos, tá ok? E de ajudar vocês também. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor, meu Deus, o sábado do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Que fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei junto contigo, meu Pai. Faça-me de mim o seu servo, para que as pessoas possam saber sobre o juízo investigativo, que começou em 1844, meu Deus, e está em vigor até o decreto dominical. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O juízo investigativo. Diz o profeta Daniel: Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel capítulo 7, versos 9 a 10. Assim foi apresentada ao profeta a visão do grande e solene dia, quando o caráter e a vida dos homens seriam passados em revista diante do juiz de toda a terra, e de cada homem deveria receber o galardão, de acordo com as suas obras. Só uma gratulação, né? Uma breve resposta aqui. Essa visão que Daniel teve no capítulo 7, foi sobre os 4 animais, os 4 impérios, que viriam, para reinar na terra. E nessa visão dos 4 animais, ele teve do juízo investigativo, mais esse do juízo investigativo, seria para condenar o quarto animal, que era o animal terrível e espantoso, que era Roma. Por isso, foi uma genealogia, que muitos anos para frente, isso foi em 600 antes de Cristo. Faltava, 600 anos antes de Cristo voltar. É por isso que Daniel, ela não compreendeu muito essa visão, porque era muitos anos para frente, e muitos ainda. Quer dizer, o juiz essa visão aí do juiz investigativo, começou isso em 1844. Essa visão do trono, essa visão do juízo, ali, que o filho deu o livro para o pai, para o ancião de dias. E aí que o anjo falou, Daniel perguntou: quem é esse que está sentado no trono? O anjo falou: é o filho do homem. Ele será dado o domínio, de toda a terra. Por isso que essa visão, se referia-se a 1844, pelo fim, das profecias das 2.300 tardes e manhãs, que quando terminaria esse período da profecia, começaria o juízo investigativo. Jesus ia passar de sacerdote para sumo sacerdote, no lugar santo, para o lugar santíssimo. O ancião de dias é Deus, o Pai, diz o salmista.
antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos capítulo 90, verso 2. E é ele a fonte de todo ser, de toda a lei, que deve presidir o juízo. E os santos anjos, como ministros e testemunhas em número de miríades e de miríades, assistem a esse grande tribunal. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. A vinda de Cristo aqui descrita não é o seu segundo advento à terra. Ele veio ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a glória e o reino que lhe serão dados ao fim de sua obra como mediador. Foi essa vinda e não o seu retorno à terra que foi predita na profecia a se cumprir ao término dos 2.300 dias, em 1844. Cara, esse término ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Assistido pelos anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote penetra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus para se empenhar nos últimos atos de seu ministério em favor do homem, executar o juízo investigativo e fazer expiação por todos os que são tidos por dignos de receber os seus benefícios. Estamos vivendo no juízo dos mortos, que começou em 1844. Começou também a igreja de Laodiceia. Hoje estamos no período da igreja de Laodiceia. Somos laodiceanos. Estamos em Laodiceia. E estamos vivendo no juízo dos mortos. E quando, Guilherme, começará o juízo dos vivos? Decreto dominical. Quando depor o decreto dominical, ali começará o juízo dos vivos. Apocalipse capítulo 6, verso 12. No serviço típico, apenas aqueles que haviam comparecido diante de Deus em confissão e arrependimento, e cujas transgressões mediante o sangue da oferta pelo pecado eram transferidas para o santuário, tinham parte no serviço no dia da expiação. Assim, no grande dia final da expiação e juízo investigativo, os únicos casos considerados são aqueles do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios é uma obra distinta e separada e acontece em tempo posterior, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Os livros do registro no céu, nos quais os nomes e os atos dos homens são escritos, devem determinar as decisões do juízo, diz o profeta Daniel. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. João, o revelador, descrevendo a mesma cena, acrescenta: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse capítulo 20, verso 12. O Apocalipse, por exemplo, o capítulo 1, o capítulo 2, que era aqui, o capítulo 1 é a visão de João, que era para Cristo, que ele vê Cristo. E Cristo está no lugar santo, ali é a visão do ano 31. Que era o capítulo 2, a era das igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ali, é o período. Quando chegou em Laodiceia, em 1844, que era o começo de Laodiceia, o capítulo, ali que está no capítulo 3 já. Capítulo 4 para frente, até o 22, é de 1844 para cá. Não tem essa de passado. É do profeta para frente, de Daniel para frente. Começou esse em 1844, capítulo 4, que ele foi seguindo, que ele vai seguir até a volta de Jesus. O livro da vida contém os nomes de todos aqueles que entraram para o serviço de Deus. Jesus disse aos seus discípulos:
Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está enrolado aos céus. Lucas capítulo 10, verso 20. Paulo fala de seus fiéis cobreiros, cujos nomes se encontram no livro da vida. Filipenses capítulo 4, verso 3. Daniel, olhando para um tempo de angústia qual nunca houve, declara que o povo de Deus está livrado dele. Todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel capítulo 12, verso 1. E o revelador diz que unicamente entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Há um memorial escrito diante dele, nos quais são registradas as boas obras do que temem ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Malaquias capítulo 3, verso 16. Suas palavras de fé e atos de amor são registrados no céu. A isso se referiu Neemias quando disse: Lembra-te de mim e não te apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. No livro memorial de Deus, cada ato de justiça é imortalizado. Ali, cada tentação resistida, cada mal vencido, cada palavra de terna piedade expressa, estão fielmente registrados. E cada ato de sacrifício, cada sofrimento e tristeza suportados por causa de Cristo estão ali marcados. Diz o salmista: Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Não estão elas escritas no teu livro? Essa é uma pergunta. Salmos capítulo 56, verso 8. Há também um registro dos pecados dos homens, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Os secretos propósitos e motivos aparecem no infalível registro, pois o Senhor trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. E eis que estão escritas diante de mim as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais. Isaías capítulo 65, versos 6 e 7. A obra de cada homem passa em revista diante de Deus, e é registrada por sua fidelidade ou infidelidade. Defronte de cada nome nos livros celestiais é colocado, com terrível exatidão, cada palavra injusta, cada ato egoísta, cada dever não cumprido e cada pecado secreto, juntamente com cada ardilosa hipocrisia, as negligências, advertências e reprovações enviadas pelo céu, o tempo e as oportunidades desperdiçadas, a influência exercida para o bem ou para o mal, com todos os seus resultados de longo alcance, tudo é anotado pelo anjo escrevente. A lei de Deus é o padrão pelo qual o caráter e a vida dos homens serão avaliados no juízo. Diz o sábio Salomão: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 a 14. O apóstolo Tiago admoesta os irmãos: Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago capítulo 2, verso 12. Aqueles que no juízo serão tidos por dignos terão parte na ressurreição dos justos. Jesus disse: Mas são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. São iguais aos anjos e são os filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, versos 35 e 36. E mais uma vez declara que os que estiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida. João capítulo 5, verso 29. Os justos mortos não serão ressuscitados senão após o juízo, no qual eles são havidos por dignos da ressurreição da vida,
Por essa razão, eles não estarão presentes em pessoa no tribunal, quando seus registros forem examinados e seus casos decididos. Jesus aparecerá com seu advogado para pleiteá-lo em seu favor perante Deus. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 9, verso 24 e capítulo 7, verso 35. À medida que os livros de registro são abertos no juízo, a vida de que todos os que creram em Jesus passem em revista diante de Deus, principiando com aqueles que primeiro vieram sobre a terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada sucessiva geração e encerra com casos dos vivos. Cada nome é mencionado e cada caso rigorosamente investigado. Nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Quando alguém tem pecado nos quais não houve arrependimento e perdão, os quais permanecem nos livros de registro, seu nome será eliminado do livro da vida, e o registro de suas boas obras apagado do livro memorial de Deus. O Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo capítulo 32, verso 33. E disse ele ao profeta Ezequiel: mas desviando-se o justo de sua justiça e cometendo iniquidade, dos atos de justiça que tiver praticado não se fará memória. Na sua transgressão com quem transgrediu e no pecado que cometeu, neles morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 24. Todos os que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados e pela fé reivindicaram o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, têm o perdão posto ao lado de seu nome nos livros celestiais. Como se tornaram participantes da justiça de Cristo e seu caráter visto como em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão apagados e eles considerados dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, verso 25. Disse Jesus: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. O mais profundo interesse manifestado entre os homens nos reditos dos tribunais terrenos não representa senão palidamente o interesse mostrado nas cortes celestiais quando os nomes inscritos no livro da vida passam em revista diante do juiz de toda a terra. O divino intercessor apresenta a súplica para que todos os que venceram pela fé em seu sangue tenham suas transgressões perdoadas, sejam restaurados ao seu lar edêneo e coroados como cordeiros. Consigo do primeiro domínio, Satanás, em seus esforços para tentar e enganar nossa raça, pensará que podia frustrar os planos divinos, levado a efeito como se o homem nunca houvesse caído. Solicita para o seu povo não apenas perdão e justificação plenos e completos, mas uma parte em sua glória e assento sobre o seu trono. Enquanto Jesus está rogando pelos súditos de sua graça, Satanás o acusa perante Deus como transgressores. O grande enganador procura levá-los ao ceticismo, induzi-los a perderem sua confiança em Deus, apartar-los do seu amor e fazê-los quebrantar sua lei. Agora ele aponta para o registro de suas vidas, para os defeitos de caráter, a dessemelhança com Cristo, que tem desonrado seu Redentor para que todos os pecados que ele ostentou a cometer, e por causa desses, ele os reivindica como seus súditos.
Jesus não desculpa seus pecados, mas mostra seu arrependimento e fé, e reclamando perdão para eles, ergue suas mãos feridas diante do Pai e dos santos anjos, dizendo: Eu os conheço pelo nome, tenho-os gravado nas palmas das minhas mãos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Salmos capítulo 51, verso 17. E ao acusador de seu povo ele declara: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este não é este tição tirado do fogo? Zacarias capítulo 3, verso 2. Cristo revestirá seus fiéis com a própria justiça para que possa apresentá-los a seu Pai como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios capítulo 5, verso 27. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida, e a seu respeito está escrito: andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Apocalipse capítulo 3, verso 4. Igreja de Laodiceia. Não, minto, é a igreja de Filadélfia aqui, desculpe. Assim se cumprirá integralmente a promessa do novo concerto. Perdoarei as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão. Jeremias capítulo 31, versos 34 e capítulo 50, verso 20. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Isaías capítulo 4, versos 2 e 3. A obra do juízo investigativo e o apagamento dos pecados devem cumprir-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam eliminados antes do término do juízo, onde seus casos são investigados. O apóstolo Pedro declara inequivocadamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos de refrigério, e envie ele, o Cristo, que já foi designado, Jesus. Atos capítulo 3, verso 20. Quando o juízo investigativo se encerrar, Cristo virá, sua recompensa estará com ele para dar a cada homem segundo as suas obras. Quando terminará o juízo investigativo? Fechamento da porta da graça. Capítulo 8 de Apocalipse. O sétimo selo. Fechamento da porta da graça. Ali terminará o juízo investigativo. No serviço típico, o sumo sacerdote tem feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim, Cristo, no encerramento de sua obra como mediador, aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28, para abençoar seu expectante povo com a vida eterna, como sumo sacerdote após a remoção dos pecados do santuário, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário. Assim, Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário que portava os pecados de Israel era enviado ao deserto. Levítico capítulo 16, verso 22. Desta forma, Satanás, arrostando a culpa de todos os pecados que fez o povo de Deus cometer, ficará confinado à terra durante 1000 anos, que então estará desolada, sem habitantes, e sofrerá ao final a toda a penalidade do pecado nos fogos que haverão de destruir todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção alcançará seu cumprimento na final irradiação do pecado e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar ao mal. No tempo apontado para o juízo, o encerramento dos 2.300 dias em 1844, teve início a obra de investigação e eliminação dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo devem passar por seu minucioso escrutínio. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
pecado dos quais não houve arrependimento e abandono, não serão perdoados e riscados os livros de registro, mas neles permanecerão para testemunhar contra o pecador no dia de Deus. Este pode ter cometido seus maus atos à luz do dia ou nas trevas da noite, mas esses estarão abertos e manifestos diante daquele com quem temos de tratar. Os anjos de Deus testemunharam cada pecado e gravaram-nos os infalíveis registros. O pecado pode ter sido ocultado, negado, encoberto de pai, mãe, esposa, filhos e companheiros. Ninguém, senão o próprio culpado, pode ter a mínima suspeita do mal feito, mas esse está patente diante das inteligências celestiais. O negror da mais escura noite. Os segredos de todas as artes enganadoras não são suficientes para encobrir um só pensamento de conhecimento do Eterno. Deus tem um registro exato de cada conta injusta e de cada negócio desonesto. Ele não é enganado pela aparência. Aparência de piedade, não comete erros em sua avaliação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são corrompidos de coração, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida interior. Quão solene é este pensamento, dia após dia, passando para a eternidade, leva seu volume de registros para os livros celestiais. Palavras uma vez ditas, atos uma vez perpetrados, não podem mais ser revogados. Os anjos registram tanto o bem quanto o mal. O mais poderoso conquistador terreno não pode fazer voltar ao registro de um simples dia. Nossos atos, nossas palavras e mesmo os nossos motivos mais secretos, todos têm seu peso em decidir nosso destino para a felicidade ou para a desventura. Embora esquecido por nós, darão seu testemunho para justificar ou para condenar. Os traços fisionômicos são reproduzidos com precisão infalível na fotografia. Assim, o caráter é fielmente delineado nos livros celestiais. Todavia, com pouca atenção é dada em relação a esse registro que está perante o olhar atento dos seres celestiais. Fosse afastado o véu que separa os mundos visível e invisível, e os filhos dos homens contemplassem o anjo registrando cada palavra e ato, os quais devem ser encarados novamente no juízo. Quantas palavras que são diariamente proferidas seriam detidas? Quantos atos ficariam a ser praticados? No juízo, o uso de cada talento será minuciosamente verificado. Como temos empregado o capital a nós confiados pelo céu? Receberá o Senhor em sua vida aquilo que é seu com juros? Temos nós aprimorado as faculdades manuais, físicas e intelectuais que não foram confiadas para a glória de Deus e a bênção do mundo? O que temos feito por Cristo na pessoa dos pobres, aflitos e órfãos ou viúvas? Deus nos fez depositórios de sua santa palavra. O que temos feito com a luz da verdade que nos foram dadas para tornar os homens sábios para a salvação? Não há nenhum valor na mera profissão de fé em Cristo, mas apenas o amor revelado mediante as obras é contado como genuíno. É somente o amor à vista do céu que torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito com amor, embora possa parecer pequeno na consideração dos homens, é aceito e recompensado por Deus. O egoísmo oculto dos homens permanece revelado nos livros celestiais. Há um registro dos deveres não cumpridos em relação aos semelhantes, de esquecimento das reivindicações do Salvador. Ali verão eles o quão frequentemente foram entregues a Satanás, o tempo e o pensamento, a força que pertenciam a Cristo. Triste é o registro que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, professos seguidores de Cristo, estão concentrados na aquisição de possessões mundanas ou no gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados em exibição e concedência própria. Poucos, contudo, os momentos dedicados à oração, à pesquisa das Escrituras, à humilhação de alma e confissão de pecados. Satanás inventa inúmeros artifícios para ocupar nossas mentes, para que não se detenham na obra com qual devemos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que revelam um sacrifício expiatório e um mediador todo-poderoso.
Ele sabe que tudo depende de desviar as mentes de Jesus e a sua verdade. Aqueles que pretendem usufruir os benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira em seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em lugar de serem despendidas nos prazeres, na ostentação ou na busca do lucro, deveriam ser dedicadas a um fervoroso e devotado estudo da palavra da verdade. O assunto do santuário e do juízo investigativo deveria ser claramente entendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo do conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. De outro modo, ser-lhe-ás impossível exercer aquela fé que é essencial para este tempo ou ocupar a posição que Deus deseja que assumam. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada um deve enfrentar o grande juiz face a face. Quão importante, então, de que cada um contemple frequentemente a solene cena que o juízo se assenta e os livros são abertos. Quando, juntamente com Daniel, cada indivíduo deve estar em sua sorte no final dos dias. Todos os que têm recebido luz sobre esses assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário celestial é o verdadeiro centro da obra de Cristo em favor deles. Diz respeito a cada alma vivente sobre a terra, desvenda-nos o plano da redenção, transportando-nos para o final do tempo e revelando a triunfante conclusão do conflito entre a justiça e o pecado. É sumamente importante que todos investigam a fundo esses assuntos e sejam capazes de dar resposta a cada um que lhes pedir razão da esperança que neles há. A intercessão de Cristo em favor do homem no santuário celeste é tão essencial ao plano da salvação como foi sua morte sobre a cruz. Por sua morte deu ele início a essa obra, e após a ressurreição além do véu. Após a ressurreição, ascendeu ao céu e contemplá-la. Pela fé, devemos entrar com ele além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Hebreus capítulo 6, verso 20. Ali é refletida a luz do Calvário. Ali podemos obter uma percepção mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem é realizada a custo infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos reclamos da lei de Deus transgredida. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, pela sua mediação, o sincero desejo de todos os que ele vem em fé podem ser apresentados perante Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. Se aqueles que ocultam e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles e como ele escarnece de Cristo e dos santos anjos por sua conduta, apreciar-se-ão em confessar seus pecados e abandoná-los. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás opera para obter o controle de toda a mente, e ele sabe que estes forem acariciados, será bem-sucedido em seu intento. Portanto, está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor as mãos e o corpo feridos e declara que todos os que o seguem, a minha graça te basta. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 29 a 30. Que ninguém veja então os seus defeitos como incuráveis. Deus dará fé e graça para vencê-los. Estamos agora vivendo no grande dia da expiação. No serviço típico, enquanto o sumo sacerdote estava fazendo expiação por Israel, era exigido de que todos os que afligissem suas almas pelo arrependimento do pecado e humilhação perante Deus, com receio de serem eliminados do meio do povo. De modo semelhante, todos os que têm seus nomes gravados no livro da vida devem agora, nos poucos dias remanescentes de seu tempo de prova, afligir as almas diante de Deus com tristeza pelo pecado e verdadeiro arrependimento. Deve haver profundo e fiel escrutinismo de coração.
O espírito leviano e frívolo, nutrido por muitos professos cristãos, deve ser abandonado. Há uma tremenda luta diante de todos os que querem subjugar as más tendências que combatem pelo domínio. A obra de preparação é de caráter individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e a devoção de um não supre a necessidade dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devem passar em juízo perante Deus, todavia ele examinará o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão cuidadoso e penetrante como se não houvesse outra pessoa sobre a terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Solenes são as cenas ligadas à obra do encerramento da expiação. Momentosos são os interesses nelas envolvidos. O juízo está agora tendo lugar sobre o santuário celeste. Por mais de 40 anos esta obra tem estado em progresso, a partir de 1844. Logo ninguém sabe qual o resto. Ela passará ao caso dos vivos. Nossa vida deve passar em revista diante da majestosa presença de Deus. Neste tempo, mais do que em qualquer outro, convém que de cada alma ouça a advertência do Salvador: vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos capítulo 13, verso 33. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que é a hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Quando a obra do juiz investigativo for concluída, o destino de todos será decidido para a vida ou para a morte. O julgamento termina pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, olhando para este tempo, declara ao Apocalipse: quem é injusto, faça injustiça. Ainda quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versos 11 a 12. Os justos e os ímpios ainda estarão vivendo na terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo, comendo e bebendo. Todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois de Noé entrar na arca, Deus o encerrou dentro do imenso navio e deixou os ímpios de fora. Mas por 7 dias o povo, não sabendo que sua destruição estava determinada, continuou em sua descuidosa vida de amor aos prazeres e zombando das advertências do juízo iminente. Disse o Salvador: assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 39. Silenciosamente despercebida como um ladrão, à meia-noite, virá a hora decisiva, que marchará a fixação do destino de cada homem, a retirada final do oferecimento de misericórdia aos homens culpados. Vigiai, pois, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos capítulo 13, versos 35 e 36. Perigosa é a condição daqueles que, cansado de vigiar, voltem-se para as trações do mundo. Enquanto o homem de negócios estiver absorvido na busca do ganho, enquanto o amante dos prazeres estiver buscando satisfazer seus desejos, enquanto a escrava da moda estiver se adornando, poderá ser a hora que o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesados fosses na balança e fosses achado em falta. Daniel capítulo 5, verso 27. Então, povo de Deus, esse foi o juízo investigativo, capítulo 28. Vocês entenderam então, né? O juízo investigativo começou em 1844 e está em vigor até o fechamento da Porta da Graça. Fechou-se a Porta da Graça, foi decidido todos os casos. Quem aceitou o selo de Deus, que é o sábado do Senhor, está salvo. Quem aceitou o selo da besta, que é o guardar o domingo, ele está perdido para sempre. Caso decidido. Então, quer dizer, esse é o juízo investigativo, até o fechamento da Porta da Graça. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para explicar o juízo investigativo, para explicar a profecia. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos. Tudo isso agradece e ora em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia.
ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!